Olá a todos, bem-vindos a mais uma atualização de portfólio. Na última semana, o portfólio Cash subiu mais de 1%, enquanto o SP subiu 0,34%. No ano, subimos 59,73%, enquanto o SIP. O SP subiu 17% e, desde o início, acumulamos alta de 155%, enquanto o SP subiu 38%. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre as probabilidades de corte de juros na próxima reunião do Fed. Vamos analisar a próxima semana de resultados e comentar os movimentos recentes na carteira e fora dela. E então, como sempre, temos alguns dados de mercado para analisar, alguns bem interessantes também, então fique por aqui para conferir. E sim, vamos falar um pouco mais sobre a aquisição da Netflix pela Warner Bros. Sobre a Rubrik, após divulgarem resultados trimestrais, as ações subiram mais de 20%. Muito satisfeito com o resultado disso, então vamos ter que falar um pouco mais sobre isso. Claro, uma mudança para SOFI e, claro, um pouco sobre o PayPal também. E depois vamos falar um pouco mais sobre o cenário otimista e pessimista no momento. E, claro, no final temos a seção de esportes, então teremos algo para conversar. Certo, vamos para a próxima semana de resultados. Segunda e terça-feira serão tranquilos, exceto se você ainda estiver na GameStop. Bem, eles divulgam os resultados na terça-feira, após o fechamento do mercado. A Aeroviramon divulgou os resultados após o fechamento do mercado na terça-feira, e na quarta-feira também após o fechamento. Nós temos Oracle, Adobe, Synopsys, alguns de vocês também possuem Planet Lab. Isso será na quarta-feira após o fechamento do mercado, certamente interessante. Quinta-feira antes da abertura você tem o Manchester United, eles ainda vão jogar a partida deles. Vamos ver o que acontece na segunda. Mas na quinta-feira, antes do mercado abrir, eles vão divulgar suas perdas trimestrais porque são um clube que acumula ILS. Na quinta-feira, após o fechamento, Broadcom, Lululemon e Costco. Para mim, especialmente Oracle, Adobe, Broadcom e talvez Costco. Só para ver o que está acontecendo, são essas que eu vou prestar atenção então. Sobre as movimentações fora da carteira, nada mudou quanto à pagaia. E como eu disse no vídeo ao Midweek, eu adicionei 50 ações de Iron, então agora eu tenho 50 ações de Iron. Ainda tenho 90% de lucro na posição. Minha média está em 2.350 dólares e não acho que vou adicionar mais tão cedo. Quanto a CoreWeave e as opções do PayPal, sobre a CoreWeave, agora estou com uma queda de 186%. Minha média é 8.994 dólares só para você ter ideia. Quanto às opções do PayPal, claro que ainda estou no prejuízo em todas elas, principalmente nas de março. Sim, ainda mantenho essas por enquanto. Poderia ter sido muito melhor se a diretora financeira Jamie Miller tivesse decidido ser um pouco mais otimista sobre o futuro da empresa. Mas isso não aconteceu no meio da semana durante a conferência do UBS. Mas vou falar um pouco mais sobre isso depois, no segmento específico do PayPal. Mas no geral ainda estou segurando, é claro, as de junho e todas as de 2027. Acho que vou me sair muito bem com essas. Ainda tenho mais de um ano com essas opções de 2027. Junho ainda tem 2 trimestres pela frente, provavelmente mais 2 cortes de juros. As de março provavelmente vou perder dinheiro, mas vamos ver o tamanho do prejuízo. Então vamos só alguns dados de mercado. Veja o que ocorreu com o São Paulo 500 após a razão put call das ações cair abaixo de 0,44 uma semana depois. Em 75% das vezes ficamos no vermelho. Então, aqui, nesse caso, se tivéssemos apenas isso, não seria tão bom no curto prazo. Então lembre-se, nós falamos sobre o indicador de confiança do Ponswike que infelizmente não foi acionado em uma sexta-feira. Mas por outro lado, mesmo o cenário quase ideal ainda é bom o suficiente para nós. Porque como pode ver, uma semana, 2, um mês ou até um ano depois, a probabilidade do S. Upseverde no caso que acabamos de ver, bem, é bastante alta, em quase todos eles. É 100% exceto em 2 casos, onde é 80%, em média, estaremos em alta. Ou pelo menos foi isso que aconteceu no passado. Então, olhando para o que aconteceu com o S&P 500, depois que os ursos da American Association of Individual Investors ficam abaixo de 31%, isso analisando o sentimento pessimista, então abaixo de 31% pela primeira vez em mais de 30 semanas, nós realmente não temos tantos dados para trabalhar, mas os dados que temos indicam isso. Bem, mais uma vez as chances estão a nosso favor para fecharmos no verde, especialmente entre 2 meses e um ano depois. E esses são dados que recebemos na quinta-feira.
Então, olhando para a porcentagem de ações com um sinal de compra do MACD, cruzou aqui 33%, neste caso, 334%. Geralmente, depois seguimos subindo, observando o que ocorreu com o S&P 500. Quando o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan fica abaixo de 56, temos poucos dados, mas acredito que são suficientes. De 10 meses a um ano depois, sempre estamos no positivo. Em 6 meses, isso ocorre em 88% dos casos. Em média, estaremos em alta em um mês, 2, 3, 6, 8, 10 meses ou até um ano depois. Então, analisando o Nasdaq, quando a porcentagem de ações supera a média móvel de 10 dias, os ciclos vão de menos de 20% para mais de 75% em apenas 10 dias. E esses também são dados que obtivemos em 4 de dezembro, então quinta-feira. E aqui você pode ver isso. Após 3 meses, sempre estamos no positivo. Após 1 ou 2 meses, isso ocorre em 91% das vezes. Uma semana depois, apenas 64%, mesma coisa com 2 semanas depois, e então o último aqui. Esses dados são de quarta-feira. Se olhar uma semana depois, será na próxima quarta. Nasdaq 100 após 8 dias consecutivos de fechamento acima da abertura, podemos ver aqui. Então, se olharmos, digamos, daqui a uma semana, há 76% de chance de que a próxima quarta-feira seja positiva. Daqui a um mês, só 64% das vezes estávamos positivos. Depois, 67% para 2 e 3 meses. Em 9 meses a um ano, 97% e 91% das vezes tivemos resultados positivos. E em média, estamos com uma alta considerável agora. Como você sabe, só porque algo aconteceu antes não significa que vai acontecer de novo. Porque dessa vez há muitas outras coisas acontecendo, certo? Há cortes nas taxas de juros, mudança na participação de mercado, e a inteligência artificial tem papel importante. Grande expansão, grandes ciclos de capex, etc, etc. Toda semana vejo os mesmos comentários, alguns muito positivos e outros questionando esses dados. Não há nada a questionar, só use esses dados a seu favor ou para conhecimento geral. Faça novamente. Isso não é um tipo de bola de cristal, isso é apenas observar o que já aconteceu antes. E talvez isso possa te ajudar a tomar algumas decisões. Você pode vender ações, realizar lucros ou comprar mais. A decisão é sua. Eu estou aqui toda semana mostrando para você os dados, o que já aconteceu antes, as probabilidades. E então, claro, acrescento um pouco de contexto, se eu puder. Depois, falando rapidamente sobre a enorme aquisição que, claro, ainda não foi aprovada. Vamos ver se vai acontecer. Se os órgãos reguladores permitirem que isso aconteça, eles acham que vai levar de 12 a 18 meses até que a aquisição seja concluída. Para mim, isso é positivo. Netflix, como já disse antes, acho que Netflix é uma boa compra por volta de $100 ou menos. Se vai passar ou não, ainda vamos ver. Sinceramente, não vejo motivo para não aprovar, mas se não passar, a Netflix pagará bilhões em multas. Mas pelo menos isso impede que outros, como a Paramount, comprem a Warner Bros. Por pelo menos mais 2 anos agora. Para as pessoas que reclamam, seja online ou na vida real, mas principalmente online, o que eu ainda acho é que a maioria das reclamações ou tendências online, eu ainda acredito que a maioria delas são bots. Lembre-se, deletar o Facebook ou cancelar a Netflix há 5 ou 10 anos, o que aconteceu? Facebook, ou Meta, e Netflix cresceram cada vez mais. Agora as pessoas estão reclamando, isso vai ser o fim do cinema, isso vai ser o fim dos cinemas, etc, etc. Bem, antes de tudo, a Netflix, ou a HBO, ou a Paramount, ou a Disney Plus, ou a Apple Televisão, etc, não estão impedindo você de ir assistir filmes nos cinemas. A própria Netflix disse que vai continuar lançando filmes nos cinemas, nas telonas. Então cabe a você ir lá e gastar uma quantia enorme de dinheiro por um filme, uma noite, um refrigerante e uma pipoca grande, certo? Isso provavelmente está te custando o quê? 2 meses de assinatura da Netflix? Talvez 3 meses de assinatura da Netflix para assistir a um filme? Acho que esse é o grande problema agora. Porque eu pessoalmente costumava ir bastante ao cinema. Bem, eu costumava ir bastante porque costumava ter muitos filmes bons que valiam a pena gastar aquele dinheiro no cinema. Mas se você me perguntar honestamente hoje, sim, eu vou assistir ao próximo filme do Christopher Nolan. Sim, provavelmente também verei o próximo Avatar.
Porque sim, esses provavelmente são filmes que valem a pena ir ao cinema. Mas é muito caro, esse é o maior problema. Um ingresso mais e sim, pipoca e uma bebida vai te custar, eu diria o quê? 30 ou até 40 reais, dependendo do local. É muito dinheiro. Não, por apenas um filme de novo. Isso é o quê? 2 meses, 3 meses de Netflix, 3 meses de Netflix ou uma noite de cinema. Acho que muita gente acaba ficando com a Netflix. E aí, de novo, quando temos essas discussões de opiniões subjetivas. E não estou falando só da Netflix aqui, estou falando de todo o aspecto das redes sociais, de toda essa questão de fazer algo virar tendência. É fácil manipular isso, basta olhar os dados. Mais pessoas assistem a Netflix e fazem streaming hoje do que antes? Sim, então de um lado você tem pessoas reclamando que o streaming está destruindo os cinemas e os lançamentos teatrais, etc, etc. Mas, por outro lado, os dados sugerem que muitas pessoas simplesmente preferem pagar por uma assinatura de streaming. É isso. Se você realmente não quer ver os lançamentos nos cinemas sendo destruídos, o cinema sendo destruído, então vá gastar seu dinheiro e assista a um filme no cinema. Porque, pela minha experiência, vejo cada vez menos pessoas indo ao cinema. Passando para a carteira. Então, eu fiz 2 movimentos esta semana. Acabei de comprar mais ações da Oscar e da Shift. 4. Agora vamos começar do início. Sophie ainda é a número 1. Vou falar da Sophie novamente em breve, após esta visão geral. Sophie primeiro, Google depois. Nebius em terceiro, Rocket Lab em quarto, Advanced Micro Devices quinto, Micron sexto, Dlocal sétimo. Em seguida, Uber, Meta, Alibaba, Rubrik, Oscar, Shift 4 e Caixa. Ainda assim, algumas ações do PayPal, Duolingo, Abcelera, algumas ações da Nvidia e uma ação aqui da Palantir. Como mencionei, comprei mais 20 ações da Shift 4, aumentando 125% a $69. Vou comprar mais ações abaixo de $70, pois minha média está em $76. No início da semana, comprei mais ações da Oscar, mantidas abaixo de $17. Agora, eu pessoalmente, a menos que algo muito louco mude nas próximas semanas. Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto corte na taxa de juros. Tondovish, ainda não se sabe se haverá Tondovish. Ainda faltam divulgar alguns dados de índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor. A menos que eu veja algo muito fora do comum, provavelmente terminei minhas compras este ano. Por que isso? Porque eu realmente sinto que já fiz todos os movimentos necessários para este ano e para a preparação de 2026. Claro, será que eu acho que posso realizar alguns lucros com a Micron? Talvez. Talvez. Então eu não vou adicionar mais em Micron, Google, Advanced Micro Device ou empresas desse tipo. E de novo, a menos que a gente veja uma grande reação exagerada no mercado. Mas para mim, eu estou tranquilo com isso indo até 2026. Alguns podem dizer que minha posição em Rubrik, ou Oscar, ou Shift 4 ainda é pequena demais. Mas lembre-se, primeiro de tudo, Oscar e Shift 4. Ainda estou um pouco no prejuízo com esses. Então, quando esses começarem a se movimentar, a posição naturalmente vai se tornar maior como porcentagem do portfólio total em relação à Rubrik. Após reagirmos aos resultados, estamos positivos nessa posição. E aqui também, fico feliz por ter acumulado mais ações ao longo do caminho. Essas são todas posições que já valem mais de $12 mil, $13 mil, e elas mal se mexeram. E por isso, espero que elas se tornem cada vez maiores com o passar do tempo. Isso me leva ao caso dos otimistas contra os pessimistas neste momento. Sim, Tom Lee é considerado por alguns um otimista eterno, o que não é um problema. Eu prefiro ser um otimista eterno do que um pessimista eterno, como Michael Burry, por exemplo. Mas eu pessoalmente faço isso. Acho que vamos fechar neste ou naquele nível, ou o Bitcoin vai voltar a 100 mil. Final de dezembro, janeiro ou novas máximas históricas? Sinceramente, não sei e não me importo, essa é a questão. Muita gente simplesmente foca demais o tempo todo no que os mercados estão fazendo, Eu foco no que empresas específicas estão fazendo e no que empresas específicas estão me dizendo. Estou comprando empresas, não o mercado inteiro. Sim, é verdade que quando o mercado cai, geralmente as empresas caem ainda mais do que isso, especialmente aquelas de beta alto, e tudo bem. Eu acho que podemos terminar este ano em alta? Claro, eu acho que sim. Acho que vamos ter um corte de juros. As chances são de 86,2%, então acredito que haverá um corte de 25 pontos base na taxa de juros.
Mas o que provavelmente vai movimentar o mercado são os relatórios do índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor, e os comentários de Jerome Powell. E então, se vamos ou não receber o anúncio oficial do próximo presidente do Federal Reserve este ano ou no início de 2026? Sim, eu também acho que isso pode influenciar aqui, mas sim, na próxima semana eu espero um corte de juros de 25 pontos base. Mas o que Jerome Powell vai dizer sobre emprego, sobre vagas de trabalho, a inflação do mercado ainda precisa ser observada. E é por isso que agora estou em um, digamos, estágio em que, ok, o que acontecer, aconteceu, mas por enquanto eu parei de comprar. Então, se formos falar sobre empresas específicas, neste caso a Rubrik, eles apresentaram resultados acima do esperado e ainda elevaram as projeções, como era esperado. A receita cresceu 48% e o receita anual recorrente de assinaturas 34% em relação ao ano anterior. O lucro líquido não princípios contábeis geralmente aceitos na verdade não foi um prejuízo, o que me surpreendeu. Eu gosto de ver isso. O fluxo de caixa livre foi de dólares dos Estados Unidos 769 milhões, e a margem bruta não princípios contábeis geralmente aceitos cresceu 828%. Eles têm 2.638 clientes com uma receita anual recorrente acima de 10 mil dólares, o que está aumentando 27% ano após ano. Então, em relação ao próprio negócio, houve algumas boas conquistas durante o trimestre, alguns bons anúncios em todas as áreas, seja resiliência cibernética, de identidade ou em nuvem, principalmente. Aqui falando sobre a Rubrik Agent Cloud, esta empresa está fazendo exatamente o que deveria. Como eu disse, nomes de cibersegurança não são baratos. Acho que ainda não achamos uma Okta ou Fortinet, mas geralmente são negociadas com prêmio. Eu realmente acho que a Rubrik merece esse prêmio, especialmente se eles continuarem executando desse jeito agora. A empresa já nos deu previsões para o ano fiscal de 27 e haverá um vento contrário, com relação ao crescimento da receita, mas não ao crescimento do receita anual recorrente, porque há um vento contrário no crescimento da receita. Em 2026, ou no ano fiscal de 26, houve um vento a favor na receita reconhecida devido à transformação para a nuvem. Isso só acontece uma vez. No próximo ano, o vento a favor virará contrário. O crescimento real, refletido no receita anual recorrente de assinaturas, é a métrica mais importante e ainda deve ir muito bem. Então, se você quiser pensar sobre isso, pense no ano fiscal de 2028 como o ano em que você vai ver o crescimento novamente, sendo normal e, na verdade, até bastante alto. Então, este é basicamente o panorama geral da Rubrik. Este foi mais uma vez um trimestre muito bom para a empresa e eu realmente espero que eles continuem executando muito bem. Na Shift 4, talvez você tenha visto que levantaram mais 434 milhões de euros. Notas seniores para 2033 juros de 5,5%. São notas sêniores novamente. Essas foram precificadas em 10,25%, mostrando que investidores aceitaram pagar um prêmio. Essas são notas seniores e não diluirão os atuais acionistas. Agora, por que eles fizeram isso? Bem, substituindo dívida ruim por dívida boa, basicamente quitando dívidas que poderiam ter custado muito dinheiro ou diluído os acionistas. A empresa afirmou estar próxima de alcançar a meta de fluxo de caixa livre ajustado acima de 1 bilhão de dólares até o fim do ano fiscal de 27. Já a 15 bilhões de dólares, os prós e contras já foram discutidos em um vídeo específico esta semana. Alguns acham que Antônio Noto mentiu, mas quem falou foi o Chief Financial Officer esta semana, e ele não mentiu. Eles disseram que não precisar significa isso. Se eles virem a oportunidade, eles vão aproveitar essa oportunidade. É verdade que eles não precisam disso, pois o balanço patrimonial está sólido e não precisam captar recursos. Em julho, eles fizeram o mesmo, divulgaram resultados, as ações subiram e levantaram dinheiro. Todo mundo ficou surtando, mas o que aconteceu no dia seguinte? Bem, no dia seguinte, o que aconteceu? O que recebemos? Vimos muitas revisões de preço-alvo para cima, e na verdade vimos as ações se recuperarem bem rápido. Então, quero lembrar a todos aqui novamente, da última vez que a SOFI diluiu os acionistas, isso na verdade aumentou o lucro por ação, o que é uma coisa boa. Você gostaria que eles fizessem o mesmo, se possível. Se você não confia no Noto para fazer a coisa certa depois de todos os resultados acima do esperado, então talvez sim, você deva vender suas ações e seguir em frente. Lembrete, o Noto tem mais a perder que qualquer um de nós. Se a SOFI não atingir 35 dólares americanos e 45 dólares americanos quando previsto, ele estará, na minha opinião, construindo uma empresa de 100 bilhões de dólares americanos sobre outra de 100 bilhões de dólares americanos. E não deveria estar focado em opções de curto prazo ou em qualquer movimento de preço de curto prazo.
E devo lembrar você do que o diretor financeiro disse esta semana durante a conferência do UBS. A captação de capital após nossa última divulgação foi apenas oportunista e nos proporciona muita flexibilidade e opções para expandir o negócio, tanto de forma orgânica quanto inorgânica, e nos dá realmente muitas opções. Estamos satisfeitos com o nosso crescimento recente. Esperamos, daqui para frente, crescer o balanço patrimonial em um bom ritmo e daremos mais orientações sobre o que esperamos disso ao final do quarto trimestre. Mas, novamente, isso é uma ótima opção para nós e também uma opção para eles, que é exatamente o que eles estão fazendo agora. Então ele foi questionado sobre possíveis, mas, como você disse, nossos níveis de capital em 20% nos proporcionam uma grande flexibilidade para explorar oportunidades tanto inorgânicas quanto orgânicas. Nós analisamos vários ativos todos os dias. Não há nada iminente neste momento, mas temos muita flexibilidade, especialmente à medida que nos aproximamos de 2026. Então, novamente, para mim, isso indica que eles viram algo interessante e agiram de forma direta e simples. Quando foi a última vez que eles nos decepcionaram? Eu não consigo me lembrar, porque tem sido resultados excelentes em todos os aspectos, em todos os trimestres, por muitos e muitos trimestres já. Falar sobre decepções é sempre um sofrimento, amigo. Já falamos um pouco sobre isso durante a semana. Esses foram os principais dados da Black Friday e Cyber Monday. Infelizmente, não recebemos nenhuma informação extra durante a fala do diretor financeiro, também na conferência do UBS. Agora, eu já mostrei isso para você antes. Você pode ver aqui dois, digamos, pilares onde as coisas estão indo bem para o PayPal, mas infelizmente o terceiro bem aqui. Esse é o foco, não apenas pelo mercado, pois você pode dizer que o mercado é burro. Eles estão focando só na coisa ruim, mas a própria gestão também está focada só nisso. Eles focam no crescimento do checkout com marca no quarto trimestre, que deve ser bem menor que no terceiro. Eles têm focado principalmente na pressão macroeconômica e no sentimento do consumidor, que segue pior ou mais fraco que o esperado. Eles também comentaram sobre o lucro por ação e o aumento da margem para 2026. Mas isso também significa que eles vão simplesmente investir no negócio porque estão vendo algumas oportunidades para crescer ainda mais rápido. Para mim, isso é uma questão de comunicação, não um problema de negócio agora. Sim, é verdade que algumas coisas aqui estão mais lentas do que o esperado. Tem mais a ver com o quão mal a gestão anterior administrou esta empresa, e um pouco menos com o que Alex, Chris e a equipe têm feito nos últimos 2 anos. Mas eu gostaria de ver novamente recompras aceleradas. Acho que o dividendo foi uma besteira. Acho que eles deveriam ter usado esse dinheiro para recomprar mais ações, mas vamos ver. Os últimos 2, 3 dias foram razoáveis para o preço das ações do PayPal. E por último, a seção de esportes que muitos de vocês devem preferir. Então, Aston Villa, Arsenal, grande virada do Aston Villa aqui. Boa noite a todos. Bundia marcou o gol da vitória nos acréscimos para o Aston Villa. Aliás, Aston Villa, que virada. Começou a temporada com o quê? Apenas 3 pontos depois de 5 jogos, não conseguiam marcar um gol e agora estão a 3 pontos do topo. O Unai Emery, você tem o meu respeito. Indo para outra decepção, que é o Chelsea. O Chelsea não marcou de novo contra o Bournemouth. 0-0. Para ser honesto, foi um jogo bem chato. Mais um jogo sem sofrer gols para Rob Sanchez, então fico feliz por ele porque ele tem jogado muito bem nessa temporada. Mas para mim são 2 pontos perdidos. Aí depois o Liverpool. As dificuldades deles continuam. Eles têm alguns problemas agora também com o Mo Salah. Acho isso bem estranho, se você me perguntar. O cara o quê? Assinou novo contrato no ano passado. Marcou gols de todos os lados e nessa temporada, por algum motivo, não está funcionando. 3-3 contra o Leeds, uma baita virada do Leeds também. Ektik marcou 2 gols. Provavelmente é porque eu coloquei eles no meu time do Fantasy da Premier League. E aí, só queria destacar, na minha opinião, um dos atacantes mais subestimados, talvez de todos os tempos. Vamos ver isso no futuro. Esse é o Harry Kane, mais um hat-trick para ele, uma máquina de fazer gols. Então nós temos infelizmente a 8ª vitória do Max Verstappen na temporada. O cara tem mais vitórias, mais pole positions e mais voltas lideradas do que qualquer outro piloto no grid. Infelizmente isso não bastou para ele ser campeão mundial, faltaram 2 pontos. Então parabéns para Lando Norris e para McLaren por uma temporada muito boa. No geral, Lando, você é o campeão mundial, então parabéns.
É uma pena para Max, mas fazer o quê? Ele estava a mais de 100 pontos do primeiro lugar e agora termina a temporada a apenas 2 pontos do topo. Mais o maior número de vitórias. Vamos buscar isso na próxima temporada. Carro novo, regras novas, sem sistema de redução de arrasto. Eles basicamente vão pilotar veículos elétricos agora, o que de novo é um pouco chato. Já existe a Fórmula E. Por que a Fórmula 1 teria que ser elétrica? São metas de neutralidade de carbono. Apesar de todos dirigirem Lamborghini, Ferrari, Porsche, jatos, iates, caminhões e muito mais. Mas olha, é tudo questão de aparência, só aparência. Depois tivemos a Copa do Mundo, o sorteio da Copa do Mundo. A Bélgica vai jogar contra o Irã no estádio Sofi. Coincidência? Eu acho que não. Provavelmente vou ter que fazer uma enquete específica ou uma postagem na comunidade com algumas previsões, mas já comecem a deixar suas previsões aí embaixo na seção de comentários. Talvez com os semifinalistas e mais perto do evento em si a gente faça algo juntos, mas é isso basicamente. Com relação aos esportes, o Manchester United ainda não jogou, então não posso zoar eles agora. No geral é isso pra mim neste episódio. Foi um episódio bem longo, se posso dizer, mas provavelmente o mais importante, basicamente percebendo isso. Olha, foi um ano incrível pra mim e acho que pra muitos de vocês também. Sim, estávamos melhores há 1 ou 2 meses atrás. Novembro certamente não foi o melhor mês. Mas olha, ainda estou com quase 60% de lucro no ano, mesmo que no ano que vem eu fique só com 30% ou 20%. Acho que não vou reclamar, estou satisfeito com o que tenho. Algumas pessoas acham que eu tenho porcaria, mas olha, eu não tenho ações da Waste Management. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e tido um ótimo final de semana. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.